Como bem disse o principal general dos Estados Unidos nessa última terça-feira, Mark Milley, a contraofensiva da Ucrânia contra a Rússia está longe de ser um fracasso, mas a luta pela frente será longa e sangrenta, com baixas em ambos os lados, e as linhas de frente movidas apenas de forma incremental. Os Estados Unidos e outros aliados passaram meses construindo para a Ucrânia uma montanha de aço de armamento e treinamento para suas forças ucranianas em técnicas de armas combinadas para ajudar Kiev a perfurar as formidáveis defesas russas durante sua contraofensiva. Desde que a Ucrânia iniciou sua contraofensiva no início de junho, Kiev recapturou algumas aldeias no sul e o território ao redor da cidade arruinada de Bakhmut, no leste, mas ainda não tentou um grande avanço nas linhas russas fortemente defensivas pelo forte aparato de obstáculos terrestres com dentes de dragões, minas e contramedidas ao longo dos 1.000 quilômetros de extensão de linha de frente. Kiev diz que está avançando devagar, deliberadamente para evitar muitas baixas em linhas defensivas fortificadas, e está focada, por enquanto, em degradar a logística e o comando da Rússia. Mas Moscou diz que a contraofensiva ucraniana falhou. 6 semanas desde que a Ucrânia lançou uma contraofensiva no leste e no sul, a Rússia está montando uma ofensiva terrestre própria no nordeste. Será que pretende retomar o território de Kharkiv? Talvez. O general Milley disse que vários jogos de guerra previram certos níveis de avanços ucranianos, mas o conflito no papel é diferente da realidade de enfrentar complexos campos minados, arame farpado e trincheiras russas. E nas palavras do americano, uma guerra de verdade é imprevisível, está cheia de medo, névoa e atrito. O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças avançaram 2 quilômetros nas proximidades de Kupiansk, um centro ferroviário da linha de frente, recapturado pela Ucrânia em uma ofensiva no ano passado. Isso foi reconhecido por Kiev, que declarou uma situação complicada na área. No entanto, muitos observadores e apoiadores da Ucrânia estão se afastando da realidade sobre a progressão ucraniana no campo de conflito, questionando que falta mais apoio de Washington e, ao mesmo tempo, melhores estratégias militares por parte de Kiev, precisando de maiores ofensivas e saturação. De acordo com a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, o exército ucraniano tem tudo o que é necessário para uma ofensiva bem-sucedida. As declarações de Kiev de que as forças armadas da Ucrânia precisam de mais armas adicionais não têm fundamento. Falando em um briefing regular, uma porta-voz disse que o Pentágono forneceu ao exército ucraniano tudo o que é necessário para sua contraofensiva. Ao mesmo tempo, a questão do potencial fornecimento de mísseis táticos ATACMS para Kiev não foi removida da agenda, mas não há decisão final sobre eles. Mesmo diante das inúmeras pressões vindas de todos os lados, sejam de congressistas, empresas estratégicas, militares do alto escalão, autoridades da OTAN, o governo Biden ainda não confirmou o envio dos mísseis de longo alcance específicos para Zelensky. Só que, de acordo com informações trazidas por Vivian Salama, os Estados Unidos estão perto de aprovar o envio do sistema de mísseis de longo alcance para a Ucrânia, que pode mudar a maré de luta de Kiev contra os invasores da Rússia. Mas se essa mudança será ou não ao seu favor, já é um cenário difícil de ser avaliado imparcialmente. Prefiro não bater a cabeça em relação a isso, mas tratar primeiramente sobre as circunstâncias do fornecimento dos equipamentos ocidentais. Está gostando de nossas análises geopolíticas e militares aqui no YouTube? Continue nos apoiando. Para isso é muito fácil, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. É possível que a Ucrânia ainda receba esses mísseis, mas na próxima reunião do Grupo de Contato na Ucrânia serão discutidas questões de defesa aérea e artilharia. O Pentágono reiterou sua coletiva de imprensa que os Estados Unidos estão confiantes nas capacidades e armas que conseguiram fornecer à Ucrânia para que ela seja bem-sucedida no campo de batalha. O sistema de mísseis táticos do Exército, ou ATACMS, tem um alcance de cerca de 300 quilômetros, o suficiente para as forças ucranianas atingirem alvos russos bem atrás das linhas de frente. O presidente Biden não assinou a transferência, em parte devido à preocupação entre as autoridades americanas de que a Ucrânia possa usá-lo para atacar o território russo e transformar o conflito em uma guerra mais ampla com o Ocidente. Um pensamento plausível e inalterado desde os primórdios da guerra.
A recusa imediata ainda segue mesmo após Zelensky assinar um documento oficial se comprometendo a não utilizar tais equipamentos para fins em território russo. Porém, Biden havia noticiado o envio imediato de mísseis de fragmentação ou cluster, ou seja, um tipo de armamento que abrange os mísseis de longo alcance ATACMS. É importante notar que declarações desse tipo do Pentágono foram feitas mais de uma vez. Os militares dos Estados Unidos estão confiantes de que o volume de armas que a Ucrânia recebeu dos Estados Unidos e seus aliados será suficiente para as operações militares bem-sucedidas por um longo período. Além disso, o Departamento de Defesa americano acredita que alguns tipos de armas pelas quais Zelensky está implorando não são necessários para as Forças Armadas da Ucrânia neste momento, entre elas os caças F-16. No Congresso dos Estados Unidos, congressistas pediram ao Pentágono que forneça à Ucrânia tudo o que ela pede, incluindo mísseis táticos de longo alcance e até caças F-16, para uma contraofensiva bem-sucedida das Forças Armadas ucranianas. Por alguma razão, alguns políticos ocidentais acreditam que os mesmos mísseis e aeronaves mudarão radicalmente a situação no campo de batalha. Receba nossas informações e análises em tempo real diretamente em nosso grupo no Telegram, pelo link na descrição deste vídeo.